Oi, pessoal, vamos chegando. Tá me ouvindo, Bia? Tá me ouvindo bem? Tá bom, que bom. Vamos esperar a Simone aparecer. E daí a gente já vai esperando o pessoal entrar rapidinho. Oi, vamos chegando. Simone. Oi, Simone. Oi, Silvinha, tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo, tudo certo. Opa, já deu certo aqui agora. Vamos esperar o pessoal ir chegando. Esperar uns 2, 3 minutinhos, daí a gente já começa a se apresentar. Tá certo. O pessoal tá chegando. É bom conseguir se ver sem máscara, né, Silvia? Aham. Conseguir falar, conseguir se encontrar sem máscara é bem melhor do que com. A gente tem sentido falta, né, de olhar o rosto e o sorriso das pessoas. Verdade, verdade. Nossa, é muito. A gente só tá tendo que aprender a se comunicar pelos olhos, mais ainda. Que falam bastante, por sinal, né? Mas dá saudade do sorriso. Sim. Simone, eu vou te apresentando para quem chegou. Já temos 9 pessoas, né? Na verdade, apresenta você. Fala você, quem você é, onde você se formou, que formação que você tem. Tá joia. Olha, bom, eu estudo aqui em Cascavel desde sempre, praticamente. Eu me graduei em fisioterapia aqui na UniOeste e em 2011 terminei minha graduação. Em 2013 eu ingressei na formação em osteopatia pela Escola de Osteopatia de Madrid. E aí foram 5 longos aninhos, né, de formação em osteopatia. E nesse período também eu tenho feito formações em osteopatia pediátrica, né? Porque na época que eu entrei na formação em osteopatia pela Escola de Madrid, a pediatria ela era um módulo à parte. Na verdade, são 2 módulos à parte que você faz depois dos 5 anos. Hoje já mudou um pouquinho isso, já é uma grade um pouco diferente. Todo mundo que entra para estudar lá já sai com uma formação em pediatria. Mas até poucos anos, até 3, 4 anos atrás, isso não era bem assim. Então, os profissionais eles formavam em osteopatia e eles tinham que fazer depois ainda alguns cursos nessa formação de pediatria. Então, me apaixonei por pediatria desde a graduação, né? Quando entrei na graduação eu falei, poxa, esse negócio de criança não é comigo, né? Não quero Aham. tratar criança. Mas é um caminho sem volta. Quando você começa, é um caminho sem volta, porque é fantástico atender pediatria. Então, e aí foi, enfim, nessa descoberta aí, eu entrei na graduação de fisioterapia para ser osteopata, porque eu sempre quis isso desde os meus 12, 13 anos de idade, quando eu conheci a osteopatia, eu falei, eu quero ser isso aí. Eu nem sabia que eu tinha que ser fisioterapeuta antes, mas aí descobri com 14 anos de idade, tive que fazer uma cirurgia no joelho, e aí descobri que para ser osteopata eu tinha que ser fisioterapeuta. Então eu fui estudar fisioterapia, e aí a única coisa que eu sabia é que eu queria ser osteopata, não sabia de mais nada, mas eu descobri, tive essa grata surpresa sobre a pediatria, que é uma grande paixão. E então estudei na UniOeste e depois fiz escola de osteopatia de Madrid,
E os cursos, as especializações, os aprimoramentos, eles nunca param, né, Silvinha? Então, a gente está aí Sim. constantemente estudando e fazendo cursos. Esse ano, infelizmente, as coisas estão um pouquinho mais devagar em função dessa, né, do momento que vivemos a pandemia, mas temos aí pela frente ainda vários cursos, espero que dei para concluir ainda em 2020. Mas já Com há certeza. 3 anos desde que eu me formei em osteopatia em 2017, que eu tenho estudado pediatria, que eu tenho me dedicado a isso, e é uma grande paixão. É engraçado porque eu também comecei fisioterapia querendo osteopatia. Mas daí no meio do caminho eu conheci a micro e a micro deriva da osteo, né? A micro Exatamente. é uma especialidade que veio de dois osteopatas, mas eu realmente gosto muito da osteopatia. É uma formação que eu tenho uma paixão muito grande. Só que a micro acabou entrando no meio ali e me desviou. Mas são duas terapias que acabam se complementando muito bem, né? Exatamente. Como você Justamente falou, uma saiu da porque outra, né? porque a micro veio de dois osteopatas. O Grosjean e o Benini são osteopatas e muito bons osteopatas. E eles só deram uma aprofundada um pouco maior. Então, assim, a micro trata coisas diferentes, mas com os toques, com palpação que vem da osteopatia também, né? Simone, dentro da pediatria, então, primeiro, o que é a osteopatia? Vamos começar pelo que é a osteopatia, aí depois a gente vai afunilando mais também. Tá bom. Silvinha, importante essa pergunta porque existem vários tipos de terapias manuais, né? A osteopatia é uma terapia manual, assim como a microfisioterapia também é uma terapia manual, né? Sim, E as pessoas muitas vezes acabam confundindo. Então, isso é bem importante ficar claro a diferença, né, da osteopatia para outras filosofias, outras técnicas, e também a diferença da osteopatia adulta para pediátrica. Então, se você me permite, já vou aproveitar e falar essas claro, com diferenças. certeza. Bom, a osteopatia, ela nada mais é do que uma filosofia de tratamento do movimento do corpo humano. Então, basicamente, se a gente pudesse resumir em uma única palavra, o que a osteopatia trata é o movimento. Porém, a gente não utiliza exercícios como mobilidade articular, alongamento, não utilizamos nenhum tipo de aparelho externo, então nós usamos as mãos, por isso que é uma terapia manual, usamos as mãos para tratar. E o grande diferencial, assim, em relação às demais terapias manuais, é que a filosofia da osteopatia é de que o nosso corpo é uma unidade, né, uma unidade mecânica em todos os sentidos, todos os tecidos, e eu vou explicar o que é tecido. Tecido é, por exemplo, músculo é um tecido, ligamento é um tecido, osso é outro tecido, o coração é um tecido, então existem vários tecidos, as vísceras são tecidos diferentes, os nervos, as artérias, as A veias, fáscia, né, as fáscias, né, que muita gente fala e muita gente não sabe o que é, são películas que recobrem o nosso corpo todo e elas têm que ter movimento. Então, cada tecido tem que ter movimento. Eles têm movimentos que são voluntários, por exemplo, quando eu vou dobrar o meu braço, quando eu vou fazer um movimento lá de flexão do meu cotovelo, eu estou fazendo um movimento, mas existem os movimentos também entre essas estruturas que precisam acontecer. Então, a osteopatia trata essa capacidade do corpo se movimentar adequadamente. E quando eu falo de movimento na osteopatia, principalmente pediátrica, porque bebê tem muito movimento, criança tem muito movimento, a mobilidade desses tecidos na criança e no bebê é muito maior do que no adulto, eu falo de liberdade dessas estruturas, elas conseguirem se movimentar da maneira correta para que o corpo funcione bem. Então, nós entendemos na osteopatia que para que o corpo funcione bem mecanicamente, para que cada sistema funcione bem, por exemplo, para que o intestino funcione bem, para que o coração funcione bem, para que o sistema respiratório funcione bem, eu preciso de movimento das estruturas que governam isso, que são o quê? Basicamente, a inervação, a vascularização do nosso corpo. Então, na osteopatia, nós tratamos de maneira muito suave toda essa organização mecânica. Então, não são apenas técnicas de estalidos,
né? As pessoas conhecem Uhum. muitas vezes a osteopatia pelos estalos que acontecem, mas é muito mais do que isso. Então, na nossa formação, a gente estuda cada parte do corpo humano de uma maneira muito profunda. E no bebê, Uhum. nós entendemos que o bebê e a criança, eles não são mini adultos. Então, você não pode Sim. simplesmente pegar todo o conhecimento que você tem de tratamento do adulto e simplesmente colocar num bebê, numa criança, porque é diferente. Existe o processo de ossificação, né, de amadurecimento das crianças, que é diferente. O adulto ele já está com aquilo tudo pronto, o bebê e a criança Uhum. não. Então, a maneira como nós tratamos na osteopatia o bebê é basicamente com o mesmo objetivo de melhorar o movimento das estruturas, de organizar o funcionamento do sistema nervoso central, do sistema nervoso autônomo, que depois eu explico um pouquinho melhor o que é, tá? Uhum. E através de manipulações muito suaves e muito diferente do adulto. No bebê e na criança não estalamos ninguém, não saímos Aham. torcendo ninguém, tá? Não Então dói fazer a osteo no bebê. é totalmente indolor. Muitos pais, eu recebo toda semana pais que são pacientes de osteopatia e a preocupação deles muitas vezes é essa: nossa, mas quando eu fui na osteo, eu senti um desconforto, foi meio dolorido. Isso realmente acontece. Infelizmente, nem todas as técnicas são extremamente suaves e confortáveis, mas no Uhum. bebê elas são. Até porque o peso da mão do osteopata no bebê é de 5 gramas. Então, sabe aqueles Uhum. sachezinhos de açúcar que a gente encontra por aí? Eles têm 5 Uhum. gramas. É aquele peso, é a intensidade máxima que nós colocamos sobre a criança. Então, os pais Uhum. podem ficar despreocupados que não é totalmente indolor, não dói. Aham. E qual que é a indicação, Simone, então, vamos começar pelo recém-nascido e evoluindo Ok. no tamanho, né? Qual que é a indicação da osteo para o recém-nascido? Bom, as queixas mais comuns são cólica, refluxo gastroesofágico, constipação, né, intestinal, insônia, irritabilidade, agitação, otite de repetição, sinusite de Uhum. repetição. Então, o bebê já nasce já com Uhum. muito problema respiratório, com dificuldade para respirar ou com lacrimejando muito. A gente sabe que o bebê ele começa a lacrimejar no segundo mês de idade, né? E aí esse ainda é um recém-nascido, às vezes ele tem muita lágrima ou ausência de lágrima quando ele já deveria, e muitas vezes isso pode ser tratado mecanicamente. Então, a osteopatia tem essas indicações no recém-nascido, mas vai muito Uhum. mais profundo do que isso, porque quando nós organizamos esses sistemas, Silvinha, isso melhora também o desenvolvimento da criança, porque veja bem, um bebê que não dorme bem, ele não desenvolve, não amadurece direitinho, ele às vezes Uhum. não ganha peso direito. Um bebê com muito refluxo, ele não ganha peso adequado. Então, quando nós corrigimos essas alterações, automaticamente nós melhoramos todos esses sistemas. Então, as indicações elas são Uhum. bastante amplas. Aham. E assim, É Precisa ter uma queixa, Simone, para fazer a osteo? não precisa ter queixa, Silvinha. No nosso país ainda não é uma cultura, eu torço para que se torne uma cultura de levar o bebê preventivamente, mas em muitos países, principalmente na Europa, onde a pediatria na osteopatia é muito mais avançada, isso é uma rotina. Os bebês, eles saem da maternidade e eles vão para a osteopatia. Então, isso acaba sendo uma rotina preventiva. Isso é muito bom. Por Uhum. quê? Porque os bebês, eles costumam estar muito apertadinhos, né, no final da gestação. Sim. E por essa maleabilidade muito grande que existe no crânio de um bebê, muitas vezes acontecem compressões desses nervinhos que fazem esse controle desses sistemas que a gente está citando, que causam a cólica, que causam refluxo, que causam insônia, que constipação. Então, quando você trata preventivamente, né, você organiza toda essa mecânica, você garante que o seu bebê não vai correr o risco de ter essas alterações por questões mecânicas. Uhum. Tá. Então não E existe. Pode quando a falar. gente
não precisa ter, então, uma indicação. Pode ser usada a osteopatia de forma preventiva, né? Isso. Até porque o bebê, quando nasce, as moleirinhas são bem abertas, a fontanela não tem só aquela central que a gente cuida mais, né? Então, assim, independente da via de parto, de como esse bebê nasceu, ele pode estar fazendo uso, então, uma sessão de osteopatia ali nos primeiros. Com quantos dias você acha que é o ideal para um bebê ir? Olha, Silvinha, quanto antes melhor. Existem algumas pessoas da área que dizem o seguinte: olha, leve só a partir da primeira semana de vida, né? Mas não existe isso cientificamente comprovado de que existe uma data adequada para você começar a fazer isso, esse trabalho preventivo. Uhum, Tanto é que, como eu te falei, em uhum, alguns países, isso acontece ainda dentro do hospital. Saindo da tá. maternidade, antes de liberar para casa, acontece ali ainda. Então, não existe Uhum, uma data exata para começar a fazer a osteopatia. Pode-se fazer já na primeira semana, nos primeiros dias de vida. tá. E quanto antes, melhor. Simone, nas crianças maiores, né? Ali até a Letícia deixou a dúvida, né? É bom levar periodicamente por prevenção, ou tipo, depois quando a criança acaba caindo, levando tombo, acontecendo algumas coisas. Preventivamente falando, qual seria uma boa frequência para se levar uma criança num osteopata? Ou não tem uma frequência quando acontece alguma coisa pontual? Olha, eu gosto de. Isso é uma opinião minha, pelo que eu vejo na minha prática clínica, tá? Assim como no adulto que está assintomático, que não tem nenhum problema a ser tratado, no bebê e na criança, o ideal seria a cada 6 meses, preventivamente, falando de prevenção, não Uhum. tem nenhum sintoma. Então, a cada 6 meses é bom passar pela avaliação e fazer realmente um scanning para entender se o corpinho está caminhando, de repente, para alguma alteração. Né? São, às Até vezes, pequenos porque sinais. você vai fazer toda uma avaliação, né? Não Isso. significa que você vai mexer. Por exemplo, se a pessoa chegar lá e você não encontrar nenhuma disfunção, nenhuma lesão osteopática, você não vai mexer nessa pessoa. Não, Ou, não. Não, isso não acontece. A gente só trata o que tem que ser tratado. Né? uhum, É aquela velha história, aquele grande clichê que a gente sempre ouve falar, né? Em time que está ganhando, a gente não mexe. Então, quando as coisas estão funcionando em perfeita harmonia, não existe necessidade de mexer. Tá? Não existe. uhum, Embora, Silvinha, não faz mal também, sabe? Não faz mal uhum, colocar a mão, avaliar, mobilizar as estruturas, isso não faz mal, não vai causar nenhum prejuízo. Tá? Então, uhum, assim, mas eu também não preciso ficar mexendo, não tem necessidade, se tá uhum, tudo bem, não tem necessidade, tá? O que uhum. acontece que, por exemplo, a criança com 6 meses de idade, ela já tá nessa situação aí de correr o risco de cair um tombinho, de se virar, de cair da Uhum. cama, isso acontece até. Esses dias mesmo uma mãe, uma mãe de uma pacientinha minha me ligou muito preocupado, olha, minha filha caiu o primeiro tombo, eu sou uma péssima mãe. Não, isso acontece, né? Isso acontece o tempo todo. Você é mãe, você sabe. Um dia Essas vai coisas. acontecer. Ou mais cedo ou mais tarde a criança vai cair um tombinho. Então, assim, o que muito preocupante, em alguns casos a gente tem que estar atento a alguns sinais aí. Se é um tombo um pouco mais feio, tem que passar primeiro por uma avaliação clínica com o médico, tá? Isso é bem importante. Muitas Uhum. vezes esse primeiro contato tem que ser sim com o médico, se for um tombo mais grave, algo assim. Mas se foi alguma bobeirinha ali, só e a criança ficou bem, é importante passar principalmente nessa fase do primeiro ano, primeiro e segundo ano, Uhum. passar pela mão da osteopatia. Por quê? Porque a gente vai reorganizar todas essas coisas que com certeza se desorganizaram, justamente por essa Sim. grande mobilidade, maleabilidade que existe. Tá? Mas eu particularmente quando recebo um paciente que ele está sem sintoma, a mãe leva preventivamente e não tem nada para mexer, a gente não mexe. Tá. Tá? Maravilha. Deixamos do jeito A que está. Manu caiu um tombo muito feio ano passado. E assim, ela foi escalar o guarda-roupa e caiu sentada, assim. E na hora que ela caiu,
ela demorou para ficar em pé de volta, assim, eu acho que pela dor e tudo mais. Uhum. A gente levou, eu fui fazer o raio-x e depois a gente levou para fazer a osteopatia na época, porque para mim, eu fiquei com aquilo, ela caiu sentada, né? Os ligamentos, tudo, o trauma de ter caído e tudo mais. E realmente tinha uma lesãozinha. Quando a gente fala lesão, não significa que quebrou, né? Tava desalinhado ali o quadril dela em Uhum. decorrência desse tombo, né? Então foi importante colocar de volta no lugar, né? Porque depois às vezes acaba crescendo com essa lesão sem nem se dar conta, né? Isso é um ponto importante, Silvinha, porque existem muitas lesões que a gente chama de lesão intraóssea, alterações que vão ficando fixas e que vão o corpinho vai se consolidando daquele jeito, sabe? Meio tortinho, meio desorganizado. Isso vai gerando consequências lá na frente. Então, essa parte postural, muitas vezes a gente se preocupa quando a criança já está lá com seus 8, 9 anos de idade, que você começa a perceber que tem uma escoliose, um ombro muito mais baixo que o outro, às vezes aquele padrão que a gente chama de cifótico, né, que é os ombrinhos muito para frente, meio corcundinha. Então a gente começa a achar que é só porque está crescendo, porque está estirando, e muitas vezes isso é consequência desse momento aí, de quando ainda é bebê, que cai esses tombos e não se corrige. Tá? Então, claro que falando de postura, existem inúmeros fatores, mas essas alterações desses tombinhos, de cair sentado, de bater cabeça, isso realmente pode gerar repercussões lá na frente, na postura das crianças. Não significa que a cada tombo precise levar, mas a cada pelo menos umas 2 vezes no ano ir lá fazer um check-up. Dá uma organizadinha, né? Eu sempre brinco Sim. que é fazer um balanceamento, um alinhamento, né, do Aham, e é esqueletinho. exatamente isso mesmo. Ô Simone, você consegue identificar quando é o emocional ou quando é a estrutura, o mecânico? Como que você identifica isso? Em que momento que você acaba falando assim, bom, aqui já não é mais para ósseo, aqui seria para micro, para outra terapia? Isso na avaliação do bebê ou da criança, Silvinha, porque é o seguinte, o que a osteopatia trata? Ela trata as alterações mecânicas dos tecidos, né? Como eu falei, então são todos os tecidos do corpo, isso não significa só que a articulação ou músculo, isso pode ser as alterações de tensão dos intestinos, do estômago, do fígado, do crânio, mas quando existe sintoma, a mãe o paciente refere sintoma e não existe alteração mecânica, com certeza a gente tem que investigar a questão emocional. Então eu encaminho para o tratamento da microfisioterapia ou algum outro tratamento psicossomático, emocional que o paciente já faz, já gosta, enfim. Mas eu encaminho quando existe sintoma e quando não existe mais alteração mecânica, uma das situações, e a outra situação existe as duas coisas. E o que é o mais comum, o que eu vejo que é mais comum nos bebês, nos adultos, acho que quase ninguém se livra dessa, né? De ter questões emocionais associadas. Sim. Então, principalmente bebê tem uma resposta muito rápida. Bebê costuma ter resposta muito rápida. Nem todos os bebês eles vão ficar 100% de determinadas alterações. Se você quiser, depois eu explico melhor sobre isso. Mas eles têm respostas muito mais rápidas do que os adultos. E quando não tem resposta, ou quando tem uma resposta muito pequena, mas fica ali limitado, sabe? Melhora, mas melhora 20%, 30%, isso é um resultado muito pequeno. Aí a gente entende que, além de toda a questão mecânica, existe também um componente emocional. E aí nós precisamos trabalhar junto. Né? Então, assim, Sim. não existe nenhuma técnica, nenhuma terapia, nenhuma medicina que trabalhe sozinha, que seja suficiente, né? Então, o ser humano é um indivíduo muito complexo, desde do ventre da sua mãe até, né, a nossos últimos dias, somos muito complexos e temos todas essas questões emocionais envolvidas. Então, é identificável isso durante a avaliação e durante o tratamento. Tá? Existindo, então, alterações mecânicas, a gente parte para tratar as alterações. Zerou o sintoma, ok. Não zerou o sintoma e não tem mais alteração mecânica,
com certeza tem fator emocional envolvido. Eu tenho a micro, ela é uma terapia manual, né? Já que a gente falou um pouquinho da micro, quando que a gente acaba unindo as duas terapias, né? Ela é uma terapia manual, mas ela trata a cicatriz celular, né? Por isso que é micro, porque o toque é mais sutil ainda do que seria a osteopatia até, né? Porque a gente tem vários mapas que a gente vai buscar ali, conflitos relacionados mais ao emocional, a choques emocionais, a questões que essa criança passou talvez dentro da barriga, pré-concepção, na concepção, no parto, ou questões que foram passando na família, né, sistêmicas ali, que acabou gerando essa lesão no corpo, né, nas células, nos tecidos. E o que eu tenho percebido muito, e por isso que eu encaminho muito para a osteopatia, é o quê? A impressão que eu tenho, que quando a gente une as duas, a gente vai mais na raiz do conflito, entende? Por quê? Porque parece que a micro prepara o corpo, né? Dá uma informação para ele assim, recebe, né? Aquilo que a ósteo vai trazer, parece que o corpo recebe melhor. E o oposto também eu percebo. O paciente que veio da osteopatia, parece que a micro, em alguns casos, naqueles que a gente percebe que tem o emocional envolvido, as duas terapias vão uma fechar a outra e ajudar o efeito a acontecer finalmente, né? No caso, por exemplo, de refluxo, que às vezes a mãe fala, né? Tem até um caso no grupo que ela falou para mim ontem, ela falou assim, Silvia, ele fez 2 sessões, 3 sessões e não melhorou, e realmente era refluxo. Talvez tenha mais algum componente que não foi olhado, né? E a gente também tem que olhar para o bebê como um ser que está desenvolvendo, né? E ele tem que terminar esse desenvolvimento dele também. E nenhuma terapia, como a Simone acabou de falar, ela é definitiva, né? Nenhuma terapia é aquela que eu vou falar assim, ó, vai lá que com certeza você vai sair curado dali. É impossível, quem dera a gente conseguisse isso, né? Quem dera. A gente já tá rica, pelo menos, né, Simone? Com certeza. Mas o que a gente fala muito para as mães, e eu acho que é muito importante, e na micro eu falo muito, é assim, a gente tem que ir avançando aos poucos, principalmente com o bebê, né? Então, assim, fez uma micro, dei um estímulo, consegui fazer, vai para a osteopatia, dá mais um estímulo, aguarda um pouco, deixa esse corpinho se organizar de novo, que a ósteo tem os princípios, né, da autocura, da autorregulação do corpo. Você dá o estímulo, né? Você chega ali e fala, ó, aqui, vai, mas é o corpo que se regula, né? É o corpo que faz todo esse trabalho. E isso é importante a gente explicar para as mães, porque às vezes a mãe acha que o que acontece muitas vezes, levei na óssea, o bebê saiu dormindo, saiu muito bem, melhorou muito dos sintomas em uma sessão. Acontece muito. Mas que às vezes precisa de um certo tempo para que esse bebê se organize de dentro para fora, né? E traga essa resposta, né, Simone? Isso, Silvinha. Nós temos todos os recursos dentro de nós para nos curarmos e para ficarmos bem, né? Isso tanto no bebê quanto no adulto. Então nós temos todos esses recursos, porém a gente precisa realmente entender a raiz disso. E muitas vezes o desespero dos pais acontece porque, óbvio, você vê o seu bebê chorando, irritado, ou não dormindo bem, ou com todos os sintomas de que está tendo dor, que está tendo desconforto. Então, há um desespero. Você vê a criança assim, você vai ficar tranquilo, vai, não, tudo bem, assim mesmo. Não acontece isso. Dentro do nosso coração a gente fica desesperado. Então aí vem toda essa coisa do, nossa, eu preciso resolver isso logo. Então, meu Deus, isso não funcionou. E aí vem a falta de paciência em relação ao tempo de cada bebê, que não é igual para todos eles. Não é igual o tempo de recuperação, porque cada serzinho é individual, é único e tem muitas coisas associadas, né? Então,
realmente nós temos todos os recursos dentro de nós, os bebês também têm, e a gente precisa deixar tudo organizado, ou seja, organizar a parte mecânica e organizar também as questões emocionais, né? Então, realmente, Silvinha, quando a gente trabalha junto, quando a gente tem as duas questões envolvidas, né, o trabalho emocional e o trabalho mecânico, isso tudo funciona muito melhor. Até porque, por exemplo, na osteopatia, nós mexemos no movimento, mas a resposta é toda sistêmica. E o que significa isso? É que o corpo como um todo passa a funcionar melhor. Então, as glândulas que estão dentro do cérebro, que nos permite entender algumas coisas, por exemplo, a glândula pineal, né, que é responsável, a gente conhece como a glândula do sexto sentido, a glândula que faz com que a gente entenda algumas coisas mais profundas, algumas memórias de dor ficam ali também. Quando a gente tem um sistema todo funcionando melhor, essa glândula funciona melhor, então a micro funciona melhor. E quando você trabalha na micro todas essas questões celulares, todo o resto do corpo também vai responder mecanicamente muito melhor. Então uma coisa realmente completa a outra, né? E às vezes é muito difícil que os pais entendam que pode ser mais profundo do que a gente imagina. Porque todo pai e toda mãe, eles fazem o melhor que eles podem pelos seus filhos. A gente sabe disso. Dentro do que cada um tem de recurso, de conhecimento, faz o melhor. E aí você está fazendo o seu melhor e a criança continua com sintoma. Isso vai se tornando desesperador, né? Mas a gente sabe que todos os recursos estão aí. A autocura é justamente isso. É organizar os caminhos, é curar as cicatrizes, né? Limpar essas cicatrizes, como a micro faz isso muito bem, e esperar o corpo responder. E aí muitos pais também, Silvinha, me perguntam assim, nossa, mas né, você citou essa situação de uma pessoa que comentou que fez a ósteo, não funcionou, enfim. Muitos pais me perguntam assim, olha, se eu fizer o tratamento, é 100% de certeza que vai funcionar? Vai dar tudo certo? A gente nunca pode prometer isso, sabe? E não é por mal, e não é por não confiar no nosso taco, como a gente poderia dizer, mas é porque justamente o indivíduo, né, o ser humano, ele tem muitas coisas envolvidas. E o bebê, ele é uma esponja. Ele absorve todos os sentimentos dos pais, dos terapeutas, enfim, das pessoas que estão convivendo. Então, por exemplo, quando um bebê vem para mim, se eu estiver com medo de atender, ele vai sentir. Se eu estiver feliz, ele vai sentir. Se eu estiver tranquilo, ele vai sentir. Então, quando os pais estão também felizes e tranquilos, o bebê sente isso de uma maneira muito mais intensa. Se os pais estão amedrontados e apavorados, eles acabam sentindo essas emoções também, né? E eu sei que eu não estou aqui para falar que pais e mães sejam tranquilos o tempo todo, a gente se desespera, a gente fica, todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem estresse, isso acontece e não existe culpa nisso, mas é necessário ter essa paciência, é necessário entender que existe um conjunto de coisas e que não existe promessa de 100% garantido nessas terapias que nós trabalhamos, né, Silvinha? Acredito que com a micro seja da mesma forma, mas ao mesmo tempo são terapias que não fazem mal nenhum, né? Não fazem mal nenhum. E a média de sucesso dos tratamentos é altíssima. É maior. Altíssima, né? Então, assim, eu gosto de ser muito franca em relação a isso, que os tratamentos eles nem sempre vão ter 100% de sucesso, porque depende de muitos fatores, o corpo humano é muito complexo, mas nós sabemos que mais de 90% dos pacientes têm sucesso. Então, esses 10% talvez que faltam, eles são essas complexidades, ou a falta de paciência, ou algumas questões que fogem do controle de cada terapia. E é assim, Simone, para mim, a maternidade foi um eterno desconstruir, sempre vai ser. E quando eu tive a Manu, é engraçado, porque eu como nova medicina germânica antes e depois com a micro, eu sempre ajudei, por exemplo, muito bebê com cólica, né? Tinha bebê que, tipo, eu atendi, a partir do meu atendimento não teve mais cólica, tipo, total 100%. A minha pequena teve cólica e eu levei ela em
tudo que tinha. E foi 40, então assim, foram 40 dias de cólica. O que eu tenho para mim hoje, talvez se eu não tivesse feito nada, teria durado 60 dias de cólica, 90 dias de cólica, entende? Então, Uhum. cada terapia que eu fiz com a Manu tendo cólica, te abreviou esse tempo de cólica dela e fez com que, no dia que eu fazia osteopatia nela, ela não tinha cólica por 2 dias. No dia que eu levava ela fazer alguma outra, eu fiz constelação. Bom, é mais fácil eu falar o que eu não fiz para a cólica dela do que o que eu fiz. Então, assim, eu percebo nitidamente que abreviou, entende? Eu Uhum. percebo. Então, eu não posso dizer que nada funcionou. Sim. Nenhuma terapia tirou com a mão, literalmente, entende? Ela continuou tendo por algum tempo. Hoje eu entendo da questão emocional muito forte, que a maternidade abre as nossas caixinhas todas de Pandora aqui e sai tudo que estava lá dentro. E que eu tinha que ir colocando todas essas coisas no lugar, sim. Mas se fosse para eu falar assim, ah, nada funcionou porque eu fiz uma osteopatia, fiz 2 e ela continuou tendo cólica. Não, funcionou, ela teve só 40 dias de cólica, entende? E ela não passou, tipo, a Manu trouxe o pacote completo pra gente no sentido do que ela não era um bebê que dormia, ela era um bebê que demandava muito peito, ela era um bebê que demandava muito. Então eu poderia Uhum. falar que nada ajudou, porque ela sempre gostou muito de colo, porque ela demorou para dormir a noite inteira, ela demorou para ter, mas ela é um bebê que tem o tempo dela também, e eu entendo, e eu jamais deixei de fazer as terapias nela, entende? Porque eu sei que ela seria bem mais difícil sem fazer. Então, eu nunca vou vender para ninguém aquilo e não usar dentro da minha casa. Tudo que eu falo, Uhum. eu já fiz com a minha filha, com a pessoinha que saiu de dentro de mim. Tem uma pergunta aqui do Weber. Eu levei meu baby um osteopata com o intuito de tratar a bronquite. Não encontrou nada físico, né? Então, talvez nenhuma disfunção. Ele relacionou a uma questão emocional desde o início da gestação. Eu fiz o que ele recomendou, que consistia na conversa do sono REM, que a gente pode falar um pouquinho, né, do sono REM. Uhum. E ele ainda usa, tive melhoras, mas não 100%. Ele ainda usa bombinha. Nesse caso, faltou a micro, talvez. Eu acredito que possa ter faltado, sim. Mas explica um pouco, Simone, dessa parte da, Da do sono bronquite? REM ali, da Ah, bronquite dos... também dentro da osteopatia, né? Uhum. Certo. Bom, na verdade é o seguinte, a bronquite, existem vários fatores, né? Deixa eu falar primeiro rapidinho. Existem vários fatores que promovem essa patologia. E alguns deles são de fato mecânicos. Então, como é uma patologia multifatorial, realmente pode ser que a osteopatia tenha feito toda a parte mecânica, por isso teve uma melhora no resultado, né, mas que faltava, talvez faltou assim, alguma questão, algum componente emocional. E sobre o sono REM, Silvinha, você quer que eu Aham. foque exatamente no quê? Então, na verdade, assim, vamos falar o que que acontece. Provavelmente esse osteopata que ele levou tem a formação ali da nova medicina germânica, Sim. alguma formação que traz essa questão do conflito que gera a bronquite, né? Uhum. E pediu para conversar no sono REM. Por que no sono REM? Você quer explicar? Tá, pode ser. Porque no sono REM, esse período, o momento onde as questões inconscientes e subconscientes estão muito mais ativas ali em alta. Quando você conversa com o bebê no sono REM, é o momento em que ele consegue receber essa informação. Né, todo o sistema neural está muito mais ativo para receber essa informação. Então, Uhum. até existem várias técnicas, né, muitas pessoas usam isso, por exemplo, para venda, você tem uma questão embriológica, né, que eu vou ligar agora com o sono REM, que é falar do lado direito.
Então, além Uhum, de usar o sono REM, a gente tem que falar no ouvidinho direito, que é uma questão embriológica, onde a uhum, informação entra de uma maneira muito mais consistente pelo lado direito, pela formação do feto ali, que não vamos uhum, entrar em detalhes, mas até uma técnica de venda utilizada é você falar do lado direito do seu cliente. E no bebê, durante o uhum, sono REM, quando você fala do lado direito, todo esse sistema neural vai estar recebendo essa informação. Isso é muito legal. Eu acho assim que as respostas elas são tão legais e são tão interessantes, né, que algumas mães relatam para mim assim, nossa, eu nem acreditava nisso, mas eu falei, conversei ali e a resposta foi ótima. Então, receber isso, ter esse momento, no momento de ativação neural, é muito interessante. Então, acredito que esse osteopata, ele levou para esse lado, porque realmente ele entendeu esse componente emocional, uhum. né, e fez essa sugestão. Mas aí, Silvinho, eu queria que você falasse como que a micro complementa tudo isso, né? Porque Sim. existe toda essa questão da micro de estar trabalhando essas cicatrizes celulares, que eu acho que é uma coisa Uhum, bem importante para completar. E é legal também uhum, essa questão, porque a gente estava falando sobre essa multidisciplinaridade, né? Então, imagine só, uhum. tratar a parte mecânica é super importante, né? Fazer todo o trabalho do pai e da mãe ali durante o sono REM é muito importante, mas também tem uma questão mais profunda celular que eu vou aproveitar e eu vou pedir para você falar para gente. Aham. Então, Eber, assim, a micro, ela traz, ela tá dentro dessas terapias todas que a gente fala, que trazem a informação via corpo, né? Via corpo é o quê? Quando a gente fala de nova medicina germânica, psicoterapia, algumas terapias que a gente conhece, a gente tenta fazer a pessoa chegar no conflito através da conversa, né? Através de tentar fazer a pessoa, a ficha cair dentro dela e aquilo fazer sentido. E muitas vezes os conflitos que a gente passa, eles ficam num lugar muito inacessível. Então, às vezes não faz sentido para a pessoa, por exemplo, eu falar que qual é o conflito da bronquite. Não, eu nunca passei por isso, eu não tenho nenhuma situação em relação a isso, ou foi alguém lá atrás que passou. Então a micro ela vai trazer essa informação via corpo. Nós vamos buscar, então, a gente faz a leitura do sintoma ali no pulmão, que a gente chama, que é o quê? É buscar no pulmão que tipo de conflito que foi. Então, foi uma contrariedade muito grande, uma invasão de território, alguma coisa que aconteceu. Então a gente busca essa memória e desbloqueia ela no corpo. Então a informação que eu dou para o corpo é o quê? Essa memória aqui você já pode colocar ela no lugar devido, né? Ela passou. Por que que dá mais resultado? Porque não passou por aqui, né? Não passou pela consciência, não passou pelos nossos filtros, pelo nosso julgamento, foi direto para o nosso corpo. E isso acaba fazendo uma liberação somato-emocional maior, que é o que faz o sintoma ir mais rápido para o lugar dele e ir embora, né? Por isso que geralmente na micro enquanto eu estou desbloqueando a pessoa, às vezes eu estou lá, eu nem falo muita coisa enquanto eu desbloqueio, ou eu vou deixando a pessoa falar. Aquela memória que eu estou desbloqueando, de repente a pessoa desencrava lá um assunto e fala assim: Nossa, quando eu tinha tantos anos, meu pai fez tal coisa comigo. E tem a ver com aquela memória que eu estou desbloqueando. Por quê? Porque eu estou tocando a memória e a pessoa acessa ela, né? E quando a pessoa não acessa, às vezes não é difícil de encontrar, não consegue encontrar o que foi que desencadeou, o Grosjean e o Benini, eles falam assim, não cutuca. Por quê? Porque o corpo preferiu um lugar mais guardadinho lá. Então, se você às vezes fizer essa pessoa lembrar, forçar ela a falar sobre isso, eu gero outro conflito, né? Então, a micro ela vai via corpo trazer essa informação. Eu também falo muito do sono REM. Por quê? Porque realmente o nosso corpo, enquanto a gente dorme, aí tem a pergunta da Anne, né? Como saber se o bebê está no sono REM? O sono REM, a pessoa ela está numa onda cerebral que permite pegar essa informação toda que a gente está mandando para dentro, né? Por isso que eu sempre falo, vai falar no sono REM, tira os nãos, tira as palavras negativas, tira o desculpa, tira tudo que for de ruim, só coloca coisa boa, porque você tá sem filtro nenhum.
Então, coloca tudo que tem de melhor para falar no sono REM. Quando que o bebê está no sono REM, Anne? Os bebês fazem um ciclo de sono um pouco mais rápido do que os adultos. É aquela hora quando eles estão assim, virando olhinho, sabe? Assim, tipo, dando aquele, que a gente pode levantar o bracinho cai, que não acorda mais tão fácil com qualquer barulhinho. Aí vai ter mãe de bebê recém-nascido aqui, que vai falar assim, mas o meu neném nunca chega nesse ponto. Da meia hora ele já acordou. Dormiu, fala, não fica esperando sono REM. Porque geralmente tem bebezinho que é mais rápido ainda o processo, até ele ter uma maturidade e tudo mais. Então o bebê tá no seio, tá ali, dando aquele sorrisinho, querendo soltar o bico do peito, querendo. Já aproveita e já vai falando. É melhor falar do que não falar. É melhor você aproveitar o momento do que ficar esperando o momento certo, né? Feito é melhor do que perfeito. Conforme a criança vai crescendo, a gente percebe melhor, porque o sono REM ele começa mais ou menos na criança uns 40 minutos depois que ela dormiu. Então, a gente já sabe ali, tipo, a Manu quando dorme, deu uma 10, 15 minutos que ela tá dormindo, ela já tá dormindo igual uma pedra mesmo, ela já tá muito dormida. Então, esse horário, quando ela dormiu, que eu vejo que ela soltou, é o horário que eu aproveito com as minhas frases lá, com tudo que eu tenho que falar. Principalmente se aconteceu alguma coisa no decorrer do dia que foi um pouco mais traumática, que foi um pouco mais difícil. Eu aproveito esse momento e vou desconstruindo, destruindo, descriando, que são frases de barras de axis ali, desconstruo, destruo, vamos colocar coisa boa nesse lugar. E trazendo. A Nadine perguntou ali o que fala, né? Como iniciar. Nadine, você tem que pensar o quê? Qual é o sintoma que o meu filho está tendo, né? Então, deixa eu pegar um exemplo nosso aqui. Aquele dia que a Manu caiu, né, do guarda-roupa, foi um susto muito grande para ela, para mim, para o Arthur, porque ela demorou para ficar em pé, né? Ela não conseguia firmar nas pernas, então a gente realmente catou ela no colo e correu para o hospital porque ela não ficava em pé. Chegou no hospital, ela já estava andando, sentando, mas assim, foi um susto, foi um trauma, né? Um conflito ali. Naquela noite eu conversei com ela, então assim, todo susto, todo medo que a mamãe, o papai e você passamos hoje, a gente destrói, a gente descria, tá tudo bem, ficou tudo bem, você está bem. A gente aprendeu o que com isso? A gente aprendeu que quando a gente sobe num armário, pode quebrar alguma coisa, a gente cair, a gente cai, a gente pode acontecer alguma coisa. Então, a partir de hoje, a gente vai tomar mais cuidado com isso, entende? Então, a gente reprograma aquilo que aconteceu, né? Então, se eu identifico já, por exemplo, que na minha gestação eu tive um conflito lá, vamos supor que eu engravidei sem querer, rejeitei essa criança por meses a fio, fui aceitar essa criança lá no final, que é um peso que muitas mães trazem, né? E falo assim, puxa, eu tenho certeza que esse comportamento do meu filho é porque eu rejeitei quase a gravidez inteira, né? Ou por qualquer motivo. Filho, realmente a mamãe levou um susto quando a mamãe descobriu que estava grávida de você, porque não era programado a gente ter um filho naquele momento. Mas sim, você veio, a mamãe, com o andar da gravidez, a mamãe foi acostumando com a ideia e hoje a mamãe ama a ideia, você trouxe muita coisa boa para a vida da mamãe e do papai, você é bem-vindo, você é a criança certa, na hora certa, deixa comigo que é meu, esse sentimento foi meu de rejeição, não é seu, e trabalhando tudo aquilo que a gente sente que foi não tão legal, que pode ter gerado um conflitinho nessa criança, tá? Mas reparem que eu nunca falei assim, me desculpa, entende? Eu sinto muito, não foi por querer, entende? Quando eu quero preparar meu filho para alguma coisa, assim, não seja medroso. Eu não vou falar não seja medroso. Seja corajoso, seja confiante, seja uma criança segura. Você é seguro, você é inteligente, você é esperto. E a gente pega e traz o positivo, tá? Porque o cérebro deles não ouve nada desse não. Então ele vai entender o quê? Seja medroso, tenha medo, entende? O porquê da desculpa, Nadine, eu vou te falar. A desculpa, quando eu peço a desculpa, por exemplo, Simone, errei com você, me desculpa. Eu coloco a Simone num lugar lá em Simão, num pedestal, que ela fala assim, vou te desculpar se eu quiser.
né? E Isso não mesmo. é essa, não é essa o intuito. Então, quando a gente erra com alguém que a gente ama muito, a gente não erra porque a gente quis. A gente erra porque a gente errou e pronto. Então, eu sinto muito, eu errei com você, eu admito que eu errei. Tava estourada, tava cansada, tava com sono, tava precisando. Então, eu sinto muito, errei. Eu te amo e bola pra frente, tá bom? Simone, tem uma foto que eu te mandei antes, né, do bebê dormindo ali, da Gisele até, né, com com a cabeça toda para trás, assim. Essas questões de dormir, né, principalmente. Tem alguma recomendação? Quando que é errado, quando que não é? Tá, Joia. Falando em Gisele, um beijo, Gisele, beijo para os gêmeos. Eu também, eu vi que você comentou olhando sobre eles terem uma amizade sincera comigo, eu também tenho uma amizade sincera com eles, são dois lindos. Prazer enorme participar aí da vida deles com a osteopatia. Muito obrigada pela confiança. E aí vamos falar desse padrão, né? Porque a imagem que você me mandou, Silvinha, acho que a Gisele passou para ti, foi uma cabeça inclinada bem para trás, né? O bebê que Bem para dorme com a trás. cabeça bem inclinada. Bom, existem algumas situações que podem levar a essa inclinação. O bebê, quando ele tem, por exemplo, quando ele sofre de refluxo, um dos padrões do bebê com refluxo é jogar a cabeça para trás. Né? Isso acontece quando está mamando, isso acontece logo depois da mamada, então é um dos padrões. Mas quando dorme, pode ser por um desconforto gastroesofágico, né? Porque a gente, no adulto, a gente chama de azia. Né? No bebê fica aquele desconforto, então uma das maneiras de aliviar esse desconforto muitas vezes é jogando a cabeça para trás, tá? Mas também existem alguns outros fatores que precisam ser analisados por um clínico, ou seja, por um médico, tá? Porque podem existir algumas síndromes, algumas outras questões que não são necessariamente doenças, patologias, tem esse nome de síndrome, mas não é uma doença, mas é um conjunto de fatores que faz com que esse bebê se posicione dessa maneira. Isso não é uma posição muito... não é o ideal, Fisiológica, né? não é muito fisiológico, no ideal. Então, tudo que sai do fisiológico, a gente não é robô, não tem um jeito 100% correto de ficar. Isso nem no bebê, nem no adulto. A gente não é um robozinho que tem que ser sempre igual, mas existem alguns padrões, e quando foge muito desse padrão, isso significa que pode ter alguma coisa errada. Então, se o bebê não tem refluxo, se ele não tem aparentemente nenhum desconforto, nenhuma tensão muito grande na parte posterior, já passou de repente pela avaliação, né, de alguém da osteopatia, é importante de repente fazer uma avaliação com um clínico mesmo, conversar com um pediatra, ou de repente levar num neuropediatra, avaliar toda essa parte posterior ali da coluninha, ver o que está acontecendo, tá? Então, assim, não existe um diagnóstico pronto para essa situação. Existe uma soma de muitas coisas. Então, pode ser sim por causa do refluxo, pode ser só uma questão postural do bebê, pode, mas precisa passar por uma avaliação. Porque, de fato, esse inclinamento muito exagerado, viu, Gisele, pode não ser normal, tá? Então, normal no sentido de mecanicamente não tá normal. Não significa que é uma doença, não significa que é uma patologia, mas significa que alguma coisa não tá muito legal. Ele tá tendo algum desconforto, algum excesso de tensão, ou algum desconforto aqui na frente, que tá fazendo esse padrão aí de inclinar demais a cabeça. Isso vale também para as inclinações laterais. Então, a gente vê muito bebezinho inclinado. E não é fácil, muitas vezes, desinclinar, porque são torcicolozinhos. E você comentou antes, Silvinha, sobre a Manu, né, da cólica dela. E eu tô com o meu afilhadinho aí, recém-nascido, e tem refluxo, tem torcicolo, e eu sei que o refluxo dele é por causa do torcicolo. Tem aí, para os pais que não sabem, torcicolo causa refluxo, é uma das principais causas do refluxo são os torcicolos congênitos.
E assim, é uma batalha, não tá fácil também tratar o gurizinho. Sim, Né? mas Parece que santo de casa é sempre mais difícil, aquele negócio, né? Mas eu também sei que se a gente não estivesse tratando, não estivesse fazendo nada, a situação com certeza seria muito pior. Ele sofreria muito com mais. O certeza. refluxo deles, que tem alguns momentos, algumas semanas que ele está muito melhor, talvez essas semanas elas não existiriam, ele estaria sempre mal, né? E o pescocinho que é um pouquinho inclinadinho poderia estar cada vez mais inclinado e lá na frente gerando alterações posturais muito importantes. Então, realmente, alguns bebês, eles dão um pouquinho mais de trabalho. Meu afilhado é um deles. Aham. Então, o ideal, deixa eu ver quem que falou aqui, Nadine, o ideal seria levar a sua filhinha, ela tem 50 dias, pelo que você falou ali para trás, né? Fazer uma avaliação no osteopata, tá? Eu não sei se você é de Cascavel, fica a indicação, a gente tem mais, acho que uns 4 minutinhos de live só. De levar, se quiser, a osteopatia pode avaliar sim e ver e tentar tratar, sim, tá? É muito importante levar para uma avaliação. Alguns pediatras, eles não têm esse conhecimento tão grande de que a osteopatia pode resolver tanta coisa, tá? E tem pediatras mais novos, mais atualizados, que acabam indicando muito e sabem que a osteopatia facilita muito o trabalho deles em alguma coisa. A osteopatia, junto com a micro, que eu vou falar meio geral, ela tem coisas que a gente não imagina que a osteopatia trate. Intestino preso demais, otite, daquelas de repetição, sinusite de repetição. Tem muita coisa que a gente acha que é só o remédio que trata. E a osteopatia dá um baita do empurrão na hora de sarar. O meu sobrinho teve refluxo por 6 ou 7 anos, com 2 sessões de osteopatia, já maiorzinho, ele resolveu e ele tomava aqueles remédios de refluxo de litro quase, minha irmã comprava já dos grandes. Então, assim, é muito importante buscar um bom osteopata, tá? Cascavel, a gente tem muito osteopata bom, a Simone é uma que eu gosto, que eu confio bastante. Tem muito osteopata bom, levem para uma avaliação. Não, eu acho assim, custa. É um tratamento particular? Mas a gente economiza em muito remédio, em muito tratamento, em muita dor de cabeça. E assim, é um investimento, é uma prevenção, entende? É muito importante que a gente lembre que prevenir é muito melhor do que ficar dando remédio, né? Então, gostaria, Simone, que você falasse aonde você atende, tudo. A gente tem mais 2 minutinhos, as considerações finais. Tá, Joia. Primeiramente, obrigada pela participação aí. Vi a Cíntia ali também mandando um recadinho. Cíntia, um beijo. Bom, eu atendo no consultório Santé, que fica na 7 de setembro, esquina com a Santa Catarina, bem pertinho da Praça São Jofre, tá? E eu vou deixar o meu número de contato para vocês, que eu acho que é mais fácil. Pode me mandar um WhatsApp, pode tirar dúvida, pode contar o que está acontecendo com o seu bebê e a gente conversa e aí a gente pode identificar de uma pré-consulta, digamos assim, também qual é a melhor indicação no momento, tá? Tem uma última perguntinha ali, ó, do Tolly. Quantas sessões normalmente para bebês? Olha, isso é muito relativo, porque, por exemplo, se for uma cólica num recém-nascido, pode ser 2 sessões. Se for um refluxo, 2, 4. Torcicolo congênito às vezes demora um pouquinho mais. Tem alguns casos que a gente trata alguns meses. O bebê da Gisele mesmo, um dos meninos, a gente tratou há alguns meses. Porque isso é muito relativo, depende muito de cada bebê. Então tem que ser fazer feita uma avaliação. Com Exatamente. Então, certeza. 99985 5078. Silvia, se quiser passar para o pessoal depois também, no meu Instagram o pessoal também tem essa informação onde vocês me encontram, tá? E eu Eu posso vou estar passar sim. tentando tirar a dúvida de vocês. Estou à disposição. Simone, obrigado. Eu Obrigada que de agradeço. paixão. Eu adoro você, sou sua fã. Você Obrigada tirou minha dor do igualmente. quadril literalmente com a mão. Eu travei do quadril esse ano antes da pandemia. Foram 2 sessões e realmente não precisa estralar tudo, ter dor. A gente pode fazer as coisas sem sentir dor e tem resultado. Eu não tive mais nenhuma dor, nenhuma mesmo no meu quadril. Então, assim, eu sou uma grande fã da osteo. Sempre vou indicar, sempre osteopatia, tá E bom? eu, e eu da micro, e sou sua paciente também, né? A gente se atende aí, é sempre um prazer e sempre
É muito importante. Eu sou fãzaça da micro, também super indico não só para vocês, para os bebês, mas para vocês, pais e mães. Façam porque é fundamental. É muito legal. Silvinha, Brigadão. obrigada. Beijo para todo mundo. A gente vai salvar essa live agora. Ela vai para o YouTube do Maternar também e para o IGTV, tá bom? Beijo, Obrigada, pessoal. gente. Até mais. Beijo.